Olá pessoal, então vou gravar agora um vídeo passando aí os principais conceitos da análise fundamentalista, né, através das variáveis contábeis e análise por múltiplos, que uma análise que te permita, com alguns números, rapidamente já ter um sentimento se aquela empresa passa por um bom momento ou não, se é uma boa investir naquela empresa ou não. E aí, depois dessa análise mais rápida, né, que eu chamei de rápida e rasteira, é recomendado que se aprofunde aí no histórico da rentabilidade da empresa, se ela vem em lucros ascendentes, se ela vem em um bom momento, para consolidar a opinião se é uma boa investir nessa empresa ou não. Então, conceitualmente, a análise fundamentalista ela se baseia nos fundamentos econômicos da empresa. E aí a alimentação desses dados vem dos balanços trimestrais que todas as empresas são obrigadas a divulgar. E dessas variáveis contábeis que vêm explícitas no balanço trimestral, a gente extrai a análise por múltiplos. Os múltiplos eles foram criados aí a partir da combinação dessas variáveis a fim de facilitar a precificação e a comparação de empresas de determinados setores. Você pode comparar por múltiplos empresas e setores diferentes? Não é indicado, porque como cada setor reage de formas diferentes na mudança da economia, os rumos que a economia está tomando, então você pode ter uma falha de análise se você comparar empresas de setores diferentes. E quais são essas variáveis contábeis que são possíveis de extrair ou vêm explícitas nos balanços das empresas? Para mim, a mais importante é o ROI, é o retorno sobre o capital, que quer dizer quanto de rentabilidade aquela empresa está entregando para o acionista. E aí fica mais fácil de você comparar o investimento numa empresa em tantos por cento de retorno que ela está entregando com a renda fixa, por exemplo. No caso, hoje, aqui final de fevereiro, que a Selic a meta está em 6,75% ao ano. Se uma empresa não consegue entregar mais do que 6,75%, quer dizer que é melhor você ficar com a segurança da renda fixa do que se expor à volatilidade da renda variável para ganhar uma coisa que você ganharia sem se expor ao risco, né? Então, quanto maior o ROI, maior é a expectativa de retorno que aquele negócio, que aquela empresa vai te trazer. O EBITDA, que aí, traduzindo aí, são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, equivale ao lucro operacional, ou seja, dentro do nicho, né, do ramo de negócio daquela empresa, quanto que a empresa consegue gerar ali de caixa através da sua atividade fim, através do seu operacional, né? Isso se é traduzido pelo EBITDA. O lucro líquido, quanto a empresa coloca no bolso, né, depois de cada período, ela vai ter um lucro bruto. E aí tiram-se todos os encargos, todas as demais despesas, e aí você extrai efetivamente o que você tem de lucro líquido. E assim como o ROI, né, quanto maior o lucro líquido, melhor. O EBITDA também, quanto maior o lucro líquido, melhor. Patrimônio líquido quer dizer se a empresa está crescendo ou não. E aí o patrimônio líquido, né, através do balanço patrimonial, é a diferença entre ativos e passivos. Se uma empresa tem um lucro líquido ascendente, né, a cada trimestre esse lucro líquido vem crescendo, e o patrimônio líquido vem crescendo junto, quer dizer que a empresa está reinvestindo esse lucro. Se o patrimônio líquido vem crescendo menos ou vem estagnado, quer dizer que a empresa já pode ter chegado no seu período de maturação e esse lucro líquido vai ser dividido com o acionista, aí, principalmente em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, para quem tem uma visão aí de carteira de dividendos, seria um cenário ideal aí de empresa que tem um lucro líquido grande e ascendente, porém o patrimônio líquido não vem crescendo no mesmo ritmo que o lucro líquido. E a dívida líquida é a diferença entre a dívida bruta e o capital disponível para o pagamento das dívidas, as chamadas disponibilidades. Quer dizer, quando a empresa faz um investimento para poder crescer, para poder melhorar o seu lucro, ela acaba contraindo uma dívida. E parte dessa dívida ela tem como pagar no curto prazo e outra parte não. E essa parte que ela não tem como pagar no curto prazo é a dívida líquida.
E aí, expostas essas variáveis contábeis, a gente chega nos múltiplos, né? E o primeiro múltiplo aí a ser analisado é o preço por lucro, que deve ser o múltiplo mais famoso, né? Então, como é que a gente chega no preço por lucro? Cada empresa ela tem uma quantidade fixa de ações que estão disponíveis para negociação no mercado secundário, né? Essas ações ficam trocando de mão em mão a cada pregão devido às negociações dos acionistas. E ela tem um lucro que é medido a cada 12 meses e é apresentado nos balanços trimestrais. Então a divisão desse lucro pelo número de ações me gera um lucro por ação, o LPA. E toda vez que o pregão está aberto e tem negociações dessa empresa, o preço dela, né, a cotação dessa empresa está mudando, o preço de tela está mudando, a cotação da ação está mudando. E a divisão do preço pelo lucro por ação, ou seja, do preço por ação pelo lucro por ação, me dá um preço por lucro. Então, se é uma empresa boa, uma empresa lucrativa, e ela está com um preço por lucro baixo, quer dizer que é uma boa oportunidade de compra, ou pode significar, pode estar indicando uma boa oportunidade de compra. Ou seja, para boas empresas, quanto menor o preço por lucro, melhor. Como o P está mudando a cada minuto, o preço por lucro também está mudando a cada minuto, mas o lucro por ação, ele é fixo, né? Ele vai mudar, vai ser atualizado a cada 3 meses quando vier o novo balanço. E aí o horizonte de análise aí de 12 últimos meses é diferente, ele é atualizado e então eu atualizo o preço por ação. Empresas em dificuldade, elas não têm lucro, né? Elas têm prejuízo. Então o lucro por ação vai ser negativo, né? Um prejuízo por ação. Consequentemente, o preço por lucro vai ser negativo, o que geralmente é um mau sinal. Por que não é uma regra de ser um mau sinal? Porque se a empresa estiver diminuindo o seu prejuízo por ação, digamos assim, ou seja, se ela vem recuperando aí e está tendendo e daqui a pouco ela vai chegar no prejuízo, pode ser uma boa investir naquela empresa. Ela pode estar passando por um processo aí de virada, de gestão, de governança e daqui a 2, 3 trimestres, 2, 3 balanços, ela pode estar apresentando um lucro positivo, um lucro por ação positivo, e aí vai confirmar que vai ser um bom negócio. E lá você comprou ela baratinho e vai ter um lucro potencializado. Nesse caso, o risco é maior, né? E, consequentemente, o potencial de retorno é maior também. O valor da empresa pelo EBITDA, né? O Enterprise Value pelo EBITDA. O valor da empresa, ele seria ali o equivalente ao valor da aquisição da empresa. Se você vai comprar uma empresa, você vai comprar o valor dela de mercado, e aí nisso já estão considerados aí os direitos, mas as obrigações, se houverem obrigações, né, que seria a tradução aí da dívida líquida, já que dentro ali do valor de mercado você tem as disponibilidades já que transformam a dívida bruta em dívida líquida. E essa razão de valor da empresa pelo EBITDA, quanto menor é maior o desconto, né? Quer dizer, se essa razão vai ser menor é porque o EBITDA está alto. E aí você quer exatamente que seu EBITDA seja alto em relação ao valor da empresa, né? Como o EBITDA representa o lucro operacional, esse múltiplo indica quantas vezes o tamanho da empresa é maior que sua capacidade de retorno. Você quer que sua capacidade de retorno seja maior, então você quer que essa razão seja o menor possível, né? E para alguns setores da economia, esse múltiplo ele é mais representativo do que o preço por lucro, como é o exemplo aí do setor bancário e do setor elétrico. A dívida por EBITDA, o último múltiplo que a gente vai comentar hoje, quer dizer, quando a empresa contrai uma dívida, né, isso não necessariamente quer dizer que ela é uma empresa ruim, pode ser que ela contraiu essa dívida para reinvestir, para crescer mais. E aí, com o retorno desse investimento, ela vai pagar essa dívida, aumentando aí o seu valor de mercado. Mas essa dívida não pode ser uma variável fora de controle. Então, quanto menor for a razão de dívida, e aí depende da análise que você vai fazer, se você vai analisar por dívida bruta ou dívida líquida. Eu particularmente prefiro analisar por dívida líquida. Mas essa fração, o indicado é que ela seja pequena, né? Então, quanto menor for o múltiplo dívida por EBITDA, melhor. E se a empresa, por acaso, tem a sobra de caixa, esse múltiplo vai ser negativo, né? Ou seja, ela não tem uma dívida, ela tem uma sobra de caixa.
Então é importante aí que esse múltiplo não seja muito alto, ele ser muito negativo, né? No caso, a empresa tem muito caixa, nem sempre é uma coisa boa, quer dizer que a empresa não está conseguindo reinvestir e gerar mais valor. E aí esse múltiplo ele acaba representando o quanto da dívida é maior que a capacidade operacional de geração de caixa da empresa, que acaba se traduzindo na capacidade da empresa pagar a dívida. Então é isso, pessoal. Eu deixo aí os contatos para acompanhar pelas redes sociais, espero ter ajudado. E aí, seguindo essas variáveis e esses múltiplos, e tem vários sites na internet que já disponibilizam aí essa informação mastigada, espero servir aí como um guia inicial, um norte inicial para escolha aí das melhores ações disponíveis na bolsa.